Vamos dar um pulo no sul do estado, porque no meio daquela confusão que aconteceu em Brasília, um estudante catarinense perdeu os dedos da mão. Renan, explica melhor essa história. O menino é de Araranguá, é isso? Exato. Boa tarde para você, Polito. Boa tarde a todos. Bom, vamos atualizar primeiras informações sobre o estado de saúde do estudante. Ele passou por uma cirurgia ontem no Hospital de Base de Brasília, para onde foi encaminhado logo depois desse incidente. E o quadro de saúde dele é estável, segundo a Secretaria de Saúde. O jovem é morador de Araranguá e se chama Vitor Rodrigues Fregulha, 21 anos de idade. Ele é estudante do IFSC, o Instituto Federal, e foi para a capital do país numa caravana para participar das manifestações contra o governo, o movimento chamado Ocupa Brasília. Vitor é estudante de Física e natural de Praia Grande, aqui no sul do estado. Ele partiu de Araranguá num ônibus para Brasília na terça-feira. Agora as informações sobre como tudo aconteceu ainda não estão bem claras não, Polito. Ao jornal Correio Brasiliense, um segurança da Câmara dos Deputados relatou que o rapaz se feriu quando tentava jogar uma bomba contra policiais militares que tentavam controlar a ala mais agressiva dos manifestantes. Só que a outra informação, essa aí repassada pela assessoria da CUT, a Central Única dos Trabalhadores, aqui de Santa Catarina, de que Vitor perdeu os 3 dedos da mão direita quando pegou uma das bombas de efeito moral jogada pela polícia. Fizemos o contato com a assessoria da Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal e eles nos informaram que ainda não há uma posição oficial sobre o caso. E aguardam para que a vítima registre um boletim de ocorrência, se tiver interesse, assim que possível. A estimativa da Secretaria aponta que 45 mil pessoas participaram das manifestações ontem em Brasília. A CUT fala em 200 mil participantes. O movimento pedia especialmente a saída do presidente Michel Temer e também a rejeição das reformas previdenciária e trabalhista. O ato começou pacífico, mas terminou em tumulto e quebra-quebra, como você falou, Polito, com depredação de órgãos públicos. As sedes de 3 ministérios foram incendiadas e houve depredação em 8 prédios, incluindo a Catedral Metropolitana de Brasília, Polito. Felizmente, aconteceu isso tudo ao longo dessa manifestação. Agora voltamos ao estúdio do Balanço Geral. Obrigado, Renan, pelas informações. Lamentável que tenha acontecido isso com esse garoto aí, com esse jovem. Garantia da lei da ordem que foi revogada às 10h40 da manhã pelo presidente Michel Temer. Vamos conversar um pouquinho sobre essa história, porque os reflexos na economia têm acontecido de forma muito frequente. Ainda mais, né, Janine? Obrigado pela presença, boa tarde. Boa tarde. Com essa turbulência toda em Brasília. Hoje os mercados estão mais tranquilos? Bem mais tranquilos. Parece que o mercado está se habituando com tanto escândalo político, com tanta falta de noção realmente em relação às instituições públicas, né? Ontem a gente viu o tumulto em Brasília, que a princípio até eu pensei que tivesse uma ação mais específica sobre o mercado, mas a gente viu que hoje o dólar está instável, ele já está retomando patamares anteriores à da crise de semana passada. É a mesma coisa a Bolsa de Valores. Cheguei a ver pontos de alta por volta de 11 da manhã. Exatamente. Não, né? Muito significativo, mas não significativo, é uma ligeira alta, né? 0 ponto alguma coisa. 0,13. Já a Bolsa de Valores, a gente tem uma alta em função da semana passada, porque quando as ações caem, elas também oferecem uma alternativa de investimento. E o mercado está incorporando isso como investimento e está aumentando realmente, hoje estava em 1% já, 1 ponto percentual esse aumento, né? Você vem tocando nesses assuntos também na sua coluna no Notícias do Dia. Isso. E outros colegas têm falado amplamente sobre isso na imprensa nacional, inclusive em agências internacionais. O mundo inteiro quer saber o que está acontecendo aqui. Agora, essa questão tem relação, será, com o TSE? Com a decisão que vem no dia 6? Parece que está todo mundo esperando, inclusive o mercado. A expectativa do mercado é essa, que o TSE defina realmente pela cassação da chapa Dilma e Temer e que ele saia do poder. Óbvio que até agora ele não pediu para sair porque ele vai perder o foro privilegiado. E como é que ele vai se defender diante de tantas acusações? Já o secretário da Fazenda aqui em Santa Catarina, ele foi ousado e assumiu a defesa dele mesmo e pediu a exoneração do cargo. Se a gente puxar a sardinha para a gente aqui, como é que está aqui na nossa região? Os efeitos? Bem, os efeitos ainda são complicados, porque a gente não sabe ainda exatamente como vai ficar a questão política, né? Muitas pessoas foram atingidas com as delações, enfim. Só que Santa Catarina, por exemplo, em relação à conjuntura econômica, a gente sempre vive um quadro mais tênue, né? Por exemplo, indicador de emprego. Quanto o Brasil apresentou ano passado e esse ano... Queda, a gente subiu, né? Exatamente, a gente apresenta
novos postos de trabalho. Mas a diferença é grande, de 11 no Brasil para 6,4, 6,5 em Santa Catarina. Então, é um estado que sempre reage de uma maneira mais positiva a esses intermédios da economia, né? E o que a gente precisa deixar claro hoje é o seguinte: o mercado precisa da reforma tributária e da reforma trabalhista, não dessa forma bipolar que ela está sendo anunciada. Se é o governo Temer que oferece a reforma, então eu sou contra ou sou a favor. Não é isso. A gente precisa regulamentar as leis e as profissões que não estão regulamentadas. Por exemplo, a questão do trabalho de 12 para 36 horas, né? Isso aí não está regulamentado. Essa legislação traz um avanço. A gente sabe que muitos vigilantes trabalham nesse sistema. Outra coisa, avanços com relação à diferença de gênero, homem e mulher. É um avanço se colocar ali na lei trabalhista que homens e mulheres exercendo a mesma profissão têm direito ao mesmo salário, prevendo multa se não acontecer. Outro ponto fundamental: não pode haver discriminação quanto a gênero, raça, cor, credo dentro de uma instituição, dentro de uma empresa, porque ele vai ter ônus, sim, se isso acontecer. Previsão na próxima, é o que está sendo debatido, né? Esse assunto é extremamente importante, né? Porque isso esbarra com outras questões que também estão sendo discutidas no Congresso Nacional. E existe uma preocupação muito grande de todos os setores, inclusive do industrial, enfim, as distorções. Exatamente, esse é o problema. Que tipo de distorção os projetos estão sofrendo, as mudanças, as reformas vão sofrer? É isso que está mexendo com todo mundo, né? E agora, além disso tudo, o governo perdeu a articulação política sobre as reformas mesmo. Porque ele se enfraqueceu, né, diante de tantas delações, de tantos problemas, e ele não tem fôlego para tomar a velocidade que o mercado está esperando. Então, esse é o outro complicador, né? De todo o processo, como vão ficar as reformas daqui para diante. Só que a defesa do STF vai ser fundamental. Se ele caçar realmente a chapa Dilma Temer, aí a Constituição vai ser cumprida, enfim, e a gente vai tomar um fôlego, quem sabe, para continuar essa retomada de crescimento. A sensação é de uma verdadeira bomba relógio prestes a explodir a qualquer momento, seja para o lado positivo, se isso existir, exatamente, ou para o lado negativo. Agora, a indústria catarinense, de uma forma geral, vem se comportando de uma forma extremamente competente, tanto que os números apontam para isso. Mas eles também estão preocupados, suas fontes mostram isso em relação a essa sequência toda de fatos? Porque a gente nunca sabe o que vai acontecer. A preocupação é evidente, né? Porque é um ambiente muito instável. A partir do momento que a política começa a interferir na produção de um país, porque o que se espera hoje? Que as pessoas voltem a consumir. E todos esses escândalos retraem o consumidor. Eles colocam o consumidor em casa. As pessoas deixam de consumir e afetam ainda mais o ciclo econômico, né, que seria de retomada. O que a indústria espera? Que se tenha uma retomada no nível de renda, que as pessoas, de crédito principalmente, o governo federal não está insistindo muito nisso, até porque hoje também não se tem dinheiro, né, suficiente. A gente sabe que quase 90% das prefeituras, por exemplo, passam por dificuldades seríssimas na área financeira, que muitos estados estão quebrados literalmente porque não tem dinheiro nem para pagar a folha de pagamento, né? E o governo federal também não tem dinheiro para investir. A partir desse momento, cessa a capacidade da economia reagir de uma forma mais rápida, né? E o governo deveria estar entrando exatamente, gerando crédito através dos bancos principalmente, incentivando mesmo o consumo. A situação é extremamente complexa, né? E veio essa confusão toda em Brasília, garantia da lei e da ordem, a esquerda de uma forma, a meu ver, completamente equivocada, dizendo que era estado de sítio. Estado de sítio é restrição de direitos individuais, não tem nada a ver com garantia da lei e da ordem. E no meio desse turbilhão, as reformas que ficaram travadas ali. Nós tivemos um exagero generalizado Total. De todos os lados, né? Primeiro, 35 mil pessoas saem de casa para uma manifestação com o objetivo de se posicionar na frente do Congresso. Isso é impedido, né? Por que foi impedido? Por que eles não puderam ir até lá? E a reação é em função dessa barreira criada antes do objetivo final. E a gente sabe que pessoas saíram do Brasil inteiro. Um erro pode ter sido da própria organização e no contato que eles têm com a questão de segurança. Porque uma manifestação pacífica, quando a organização se une com a polícia e com os órgãos públicos na definição de trajeto, etc., não acontece problema, né? Foi exatamente a primeira grande falha dessa manifestação. Não definir, né, de uma maneira conjunta com os órgãos locais, né, no caso que cuidam da segurança principalmente dos ministérios, que ela deveria chegar à frente do Congresso. Esse era o objetivo. E a reação foi exatamente nas barreiras.
Janine, mais uma vez, obrigado pela sua presença aqui. Uma grande parceira nossa, economista super competente, Janine Alves, que tem coluna no Jornal Notícias do Dia e que sempre vem trazer novos detalhes da economia, da política para a gente, desde o Balanço Geral. Obrigado. Obrigada também. Boa tarde.